Bem-vindos a mais um Checkmate no novo canal, onde quinzenalmente olhamos para o mundo mágico das 64 casas. E o nosso primeiro olhar é para os campeonatos distritais de jovens e de veteranos na variante Partidas Rápidas, organizado pela Associação de Xadrez do Porto no passado dia 20 de março nas instalações do Colégio Efanor. A competição decorreu durante a manhã, com os jovens a realizarem 9 rondas competitivas. No final, no escalão sub-8, triunfo de Adam Cazueri Shikeki, da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor. O segundo classificado foi Filipe Oliveira, também da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor. E o terceiro classificado, outro xadrezista da Escola de Xadrez do Porto, neste caso Gonçalo Bento. A melhor xadrezista feminina foi também uma xadrezista da Escola de Xadrez do Porto, Maria Matos. No escalão sub-10, o jovem paradense Tiago Frutuoso, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, foi o grande vencedor. Na segunda posição, ficou Luciano Zhuang Wang, do Grupo Desportivo Dias Ferreira. O terceiro classificado deste escalão foi Francisco Lima, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor. Já a melhor xadrezista feminina foi também uma xadrezista da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, neste caso Madalena Rocha. Nos sub-12, Sofia Valente, também ela da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, conquistou o título absoluto e foi também a melhor xadrezista feminina deste escalão. O segundo classificado foi Miguel Rocha, também ele da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, com a terceira posição a ser ocupada por Marco Orlov Silva, novamente um xadrezista da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor. O escalão sub-14 foi também ele dominado pelos jovens da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, somando títulos. Sofia Cismeiro foi a campeã, seguida de Daniel Silva e de Maria Rita Pinto. Nos sub-16, o título pertenceu à equipa Maiata do Amanhã da Criança através de Maria Beatriz Arial. O segundo classificado foi Léo Lobão Fux, do Grupo de Xadrez do Porto, e na terceira posição, o felgueirense José Pacheco, da equipa da Escola Secundária de Felgueiras. Miguel Cismeiro, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, assegurou o título no escalão sub-18, seguido de Francisco Nunes Almeida, do Grupo de Xadrez do Porto, e de Filipa Pipiras, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, com esta a ser também a melhor xadrezista feminina do escalão sub-18. No escalão sub-20, Paulo Monteiro, do Amanhã da Criança, sagrou-se campeão distrital de jovens da variante Partidas Rápidas, sendo o segundo classificado Rodrigo Rodrigues, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, e a terceira posição foi ocupada por João Gonçalo Marques, também ele da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor. A melhor xadrezista feminina deste escalão foi Vera Amaral, da equipa Maiata do Amanhã da Criança. Ainda no xadrez da região, um olhar para a quarta etapa do primeiro Campeonato Felgueiras Xadrez, a qual decorreu no passado dia 26 de março no externato de Nossa Senhora da Misericórdia de União. José Pacheco, jovem estudante da Escola Secundária de Felgueiras, venceu esta competição, realizada durante a tarde de sábado, 26 de março. Depois de ter triunfado na etapa inaugural, realizada em dezembro de 2021 na Escola Secundária da Lixa, José Pacheco registou um percurso perfeito de 5 triunfos em 5 rondas e assim foi o grande vencedor desta quarta etapa deste campeonato organizado pelo município de Felgueiras. A segunda posição foi ocupada por Nuno Teixeira, também ele com 5 pontos, com o felgueirense a somar mais um pódio depois da terceira posição alcançada na primeira etapa desta competição, organizada pelo município de Felgueiras e contando com a parceria da Associação de Xadrez do Porto e dos agrupamentos de escolas da Lixa, de Dom Manuel de Faria e Sousa e Dr. Machado Matos, da Escola Secundária de Felgueiras e do Externato da Misericórdia de Nossa Senhora de União. O terceiro classificado foi António Teixeira, este com registro de 4 pontos, com o vencedor da terceira etapa a somar 2 pódios em 2 participações. A família Fernandes Ferreira foi a vencedora da classificação por equipas, com um total de 8 pontos somados em 10 possíveis, seguida da família Freitas na segunda posição e da família Luís no degrau mais baixo do pódio.
Nesta quarta etapa participaram 43 entusiastas do xadrez, com muitos deles a terem a primeira experiência competitiva nos tabuleiros, mas nem isso os impediu de mostrarem toda a sua competência e sagacidade para alcançarem o checkmate. De acordo com a informação divulgada, na classificação individual absoluta, a liderança é repartida por José Pacheco e Nuno Teixeira, ambos com 13 pontos somados em 15 possíveis, seguidos de André Luiz com 12 pontos e de Pedro Ribeiro com 11 pontos. Na classificação geral por equipas, o primeiro lugar pertence para já à família Fernandes Ferreira, com 23 pontos somados em 30 possíveis. A família Cunha é a segunda classificada, com 18,5 pontos, e a família Ferreira e a família Gonçalves, ambas com 16 pontos, ocupam por esta altura a terceira posição. A próxima etapa tem lugar já no próximo dia 9 de abril, na Escola EB23 Dom Manuel de Faria Sousa, no acerto do calendário competitivo, pois esta era a segunda etapa e teve de ser adiada por força das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. A organização ressalta que há ainda a possibilidade de todos os interessados participarem nas duas etapas ainda por realizar, podendo efetuar a sua inscrição através do e-mail desporto@cm-felgueiras.pt. No xadrez nacional, também no passado dia 26 de março, sábado, realizaram-se os campeonatos nacionais jovens na variante de partidas rápidas, com as partidas a decorrerem no Pavilhão das Meirinhas, em Pombal. De manhã, realizou-se a competição por equipas, com os xadrezistas a competirem agrupados em dois escalões, sub-8 a sub-12 e sub-14 a sub-20. No escalão sub-8 a sub-12, a equipa da Escola de Xadrez do Porto, Colégio Efanor, conquistou o título somando 7 vitórias e um empate. Na segunda posição ficou a equipa B do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis, com os jovens xadrezistas da equipa leiriense a alcançarem 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. O último degrau do pódio pertenceu à equipa A dos Ferroviários do Barreiro, com 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Na competição coletiva envolvendo os xadrezistas sub-14 a sub-20, triunfo da equipa A do Clube de Xadrez do Colégio Português, com 10 vitórias e um empate, sendo vice-campeã a equipa A da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, com registro de 10 vitórias e um empate, mas pior performance nos critérios de desempate. O Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis asseguraram a terceira posição, através da sua equipa A, com uma performance de 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Durante a tarde, decorreu a competição individual com 13 títulos de campeão nacional de jovem de partidas rápidas em disputa. No escalão sub-8, triunfo de Gonçalo Bento, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, com Máximo Farima, do Independente Futebol Clube Torrense, a vencer no escalão sub-10, onde também participou Tiago Frutuoso, paredense e um dos xadrezistas favoritos à vitória final. No escalão sub-12, mais um título para um jovem talento da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, neste caso Miguel Rocha. A jovem Victoria Simbron venceu o escalão sub-14 com a xadrezista do núcleo sportinguista de São Miguel a levar a melhor sobre toda a concorrência. No escalão sub-16, João Pedro Almeida, do Clube de Xadrez do Colégio Português, foi o vencedor, com Miguel Cismeiro, da Escola de Xadrez do Porto Colégio Efanor, a conquistar o título no escalão sub-18. Por último, no escalão sub-20, Tomás Machado, do Ateneu Popular do Montijo, conquistou o título e levou mais um troféu para a equipa da margem sul do Tejo. Estes campeonatos nacionais jovens de partidas rápidas levaram à cidade de Pombal mais de 160 xadrezistas numa organização da Federação Portuguesa de Xadrez e do município de Pombal. Ainda no referente ao xadrez nacional, o mestre internacional André Ventura Sousa, campeão nacional absoluto de partidas clássicas em 2021, encontra-se a representar Portugal no Campeonato Europeu Absoluto de Partidas Clássicas, o qual se realiza na cidade de Brežice, na Eslovénia, entre 27 de março e 6 de abril. No final da quinta ronda, o jovem xadrezista de Valongo e nosso convidado aqui no Checkmate seguia na 147ª posição com um total de 2,5 pontos somados em 5 possíveis, fruto de 2 vitórias, um empate e ainda 2 derrotas. Até ao próximo dia 6, há ainda 6 rondas para realizar e o 4 vezes campeão nacional absoluto tem ainda a oportunidade de melhorar a sua performance e a sua classificação final.
Portugal esteve também representado no Campeonato da Europa de Partidas Rápidas para Xadrezistas Surdos, uma organização da Federação Espanhola de Desportos para Surdos e pelo Comitê Internacional de Xadrez para Surdos. João Simões, do grupo de xadrez Alequine de Lisboa, foi quarto classificado. Este xadrezista, nascido em 1973, somou 7,5 pontos em 11 possíveis e terminou a 1,5 pontos do vencedor e a apenas 0,5 pontos da terceira posição. Ao longo deste Campeonato da Europa, disputado em Córdoba, o xadrezista luso somou 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, registadas nos confrontos com o segundo e terceiro classificados. E num olhar sobre o xadrez internacional, os grandes mestres Hikaru Nakamura e Richard Rapport asseguraram a presença no torneio dos candidatos depois de, no final da primeira fase da terceira etapa do FIDE Grand Prix, esta a decorrer em Berlim entre 21 de março e 4 de abril, nenhum outro xadrezista ter a possibilidade de alcançar os 20 pontos e assim ultrapassar estes dois grandes mestres. No xadrez passo a passo de hoje temos uma situação de mate em 3 com as peças brancas a poderem alcançar o checkmate fazendo a melhor escolha com os melhores lances. O primeiro lance será a torre D6, cheque, sendo que há aqui um cheque proporcionado pela torre, mas também o bispo posicionado na casa B3. É a vez das peças pretas jogarem e aqui resta a opção ao rei de capturar a torre, neste caso posicionada em D6. Agora as brancas têm uma situação desfavorável, com apenas 3 peões e um bispo, mas a melhor escolha, neste caso o lance E5, que coloca o rei preto em xeque, irá forçá-lo a jogar para a casa C6 e novamente as brancas, aqui com um movimento de peão, novamente protegido pelo bispo, e peão D5, termina esta partida com as brancas a efetuarem um sacrifício e assim a alcançarem o checkmate e, através da análise, podemos evoluir passo a passo no tabuleiro. E estamos de regresso a este checkmate aqui no novo canal, com a entrevista com a diretora do agrupamento de escolas Daniel Faria, em Baltar Paredes, a professora Celeste Valério, que está cá para falar do xadrez no agrupamento, da história do xadrez no agrupamento, que já é uma história com alguns anos, e começávamos exatamente por aí. Como é que o xadrez aparece neste agrupamento de escolas? O xadrez já tem alguma tradição e alguma história no agrupamento. No agrupamento de escolas Daniel Faria, no âmbito do desporto escolar, apareceu no ano de 2019-20, sendo nesse ano o impulsionador o docente Rui Santos. Foi ele que impulsionou a modalidade e que conseguiu cativar muitos alunos para a prática do xadrez. Mesmo em tempos no ano letivo anterior, o desporto escolar não competiu, não houve competição, e mesmo durante esse tempo, através das plataformas digitais, foi-se mantendo viva a prática do xadrez. Não na modalidade de competição, efetivamente, mas de uma forma mais lúdica, para se manter presente na vida dos alunos, para também ser uma forma de ultrapassar o isolamento e o facto de estarmos todos fechados nos espaços, e sim, e foi uma mais-valia. E os alunos aderiram a essa proposta do xadrez? Porque há a ideia, muitas vezes, que o xadrez é um desporto, uma modalidade aborrecida, que os jovens não gostam. A sua percepção, enquanto professora e agora diretora do agrupamento de escolas, é que há uma adesão dos alunos a essa atividade? Sim, nós neste momento temos cerca de 25 a 30 alunos a desenvolver a modalidade. Efetivamente, os alunos reconhecem na modalidade uma mais-valia para o seu desenvolvimento pessoal, pedagógico e também no futuro como adultos. Alguns reconhecem na modalidade o facto de poderem desenvolver técnicas de cálculo, de raciocínio, de um pensamento abstrato e da rapidez com que o fazem. Outros, porque é uma modalidade que viram na escola a oportunidade de aprender, a escola dispôs e aproveitaram a oportunidade de conhecer, gostaram e continuaram. Até temos uma situação muito interessante, porque
eu trouxe alguns testemunhos de alunos em que um dos alunos diz que gostava de jogar damas, mas que já se sentia um bocado solitário e que não passava das estratégias. E então viu na oportunidade do desenvolvimento da prática de xadrez uma forma de ir para além do jogo das damas. E ele dizia, não, porque eu aqui consigo pensar em estratégias, porque dizem, ele até faz este comentário, dizem que há tantas técnicas e estratégias como há mais no xadrez do que grãos de areia no planeta Terra. Ele faz essa afirmação. Apesar de não ser um desporto físico, não é? Porque o desporto escolar está sempre associado à modalidade física, mas é um desporto de desenvolvimento intelectual complexo, mas que se vai refletir depois na sua prática pedagógica. Um aluno que consegue pensar estratégias, que consegue ter a percepção dos cálculos, da rapidez, porque temos da gestão do tempo, que o relógio promove, nos obriga a ter. que os obriga a ter, até, por exemplo, nas avaliações externas, em que temos um tempo limite para cumprir a realização de provas, o xadrez tem-se revelado uma mais-valia, e eu acho que não só os alunos, mas a comunidade educativa tem esse reconhecimento na modalidade, pais e docentes, porque de uma forma é um complemento à área curricular. E era mesmo essa questão que ia também colocar, sim, a receptividade dos alunos. Era já isso. Está reconhecida. Já está reconhecida e depois até faria muito gosto que houvessem os testemunhos de algum deles, porque eles mais que ninguém, porque desenvolvem o gosto pela prática, é que com entusiasmo e falam do objetivo, do porquê de jogar de xadrez, porque é que gostam de jogar xadrez. A comunidade educativa reconhece efetivamente na prática da modalidade, uma mais-valia de complemento à área curricular. Porque é um complemento pedagógico, é um suporte pedagógico que nos vai fornecer ferramentas e estratégias para aplicarem depois em áreas curriculares. Na matemática, por exemplo, na está matemática, muito associado ao cálculo mental. No cálculo, no desenvolvimento do cálculo, na abstração, em pensar em estratégias para chegar e atingir os resultados, sim, sim. E não resisto a colocar-lhe esta questão, porque é professora, antes de ser diretora do agrupamento. Uma das questões que se fala muito atualmente é a incapacidade dos jovens de gerirem bem o seu tempo. Acha que o xadrez os pode levar, não só aos seus, mas a todos, àqueles que o praticam, a controlar um pouco melhor e a gerirem um pouco melhor o tempo? Sim, nós até podemos aqui falar de situações há alguns anos atrás, não muitos, porque também a nossa direção é muito recente, mas temos conhecimento que os próprios psicólogos que trabalham no serviço de psicologia e orientação do agrupamento desenvolviam formação com os alunos na parte da gestão do tempo, porque nota-se que os alunos vivem muito pressionados, é verdade, com as avaliações externas, com as avaliações internas, e na prática, e eles promoviam essas formações de gestão de tempo, do trabalho de casa, do trabalho de escola. O xadrez, o facto de existir um relógio, o facto de sermos rápidos, de pensarmos as jogadas e agirmos de imediato, vai nos ajudar também a controlar essa gestão de tempo. E também funciona também muitas vezes como, para além da gestão de tempo, de um controle e de lidarmos com o sucesso e com a frustração, não é? Porque nós não somos bons em tudo, não temos sempre sucesso, e é uma forma também de ajudar os alunos a encararem esta realidade, que depois na vida adulta também se reflete, não só a nível escolar. E a nível dos pais, qual é o feedback que vai tendo, enquanto responsável máxima pelo agrupamento, da prática desta modalidade? Eles são sensíveis, incentivam os seus educandos, os seus filhos a praticarem. Os pais também vão dando algum feedback daquilo que é a prática e a aprendizagem dos seus filhos? Sim.
Os pais lidam mais diretamente com os colegas que desenvolvem as modalidades e com o coordenador de desporto escolar, o colega João Costa. No entanto, basta ver, porque quando temos de 25 a 30 alunos a praticar desporto, o xadrez no desporto escolar, há uma sensibilidade para o desenvolvimento da modalidade. Houve pais, numa das atividades que tivemos, ficaram muito surpreendidos porque tínhamos xadrez na escola e não sabiam. Daí termos começado a promover e a divulgar a modalidade e que viram no xadrez uma mais-valia. Porque há alunos, nem todos os alunos têm aptidões físicas. Não é? Nem todos os alunos têm predisposição para a prática física. E viram no xadrez uma oportunidade diferente. Desenvolver uma modalidade que está diretamente relacionada com a escola, mas que funciona como uma atividade extracurricular. Como docente e diretora do agrupamento, neste momento, por questões de gestão de organização do ano letivo, o xadrez, a prática, só está confinada, digamos assim, à Escola Básica de Baltar, ao segundo e terceiro ciclo da Escola Básica de Baltar. É a nossa pretensão, no próximo ano letivo, alargarmos a prática do xadrez a outras escolas, porque temos muitas escolas no agrupamento, nomeadamente na Escola Secundária Daniel Faria, e pensar, uma vez que estamos a desenvolver vários clubes, também, se tivermos recursos humanos, porque também temos que ter docentes com formação e sensibilidade para o desenvolvimento da modalidade, desenvolvê-la como um clube no futuro. No dia 8 de abril, a escola costuma, e temos previsto no plano anual de atividades, uma atividade que se chama Escola em Ação, em que os alunos da EB23, da Escola Básica de Baltar, e da Escola Secundária Daniel Faria, uma vez também tem terceiro ciclo de ensino secundário, desenvolvem atividades conjuntas desde as línguas, a matemática, passando por todos os grupos de recrutamento. Vamos ter uma demonstração de xadrez em espaço aberto para atrair outros praticantes para a modalidade, além da competição, para que eles possam também contactar pelo menos os alunos da escola secundária, com a modalidade do xadrez. Com os mais novos já praticam. Sim, com os mais novos. Por curioso, são os mais novos que praticam xadrez. Alunos de 5º e de 6º ano, sim. Falou aí de um dos constrangimentos, costuma ser, lá está, como sempre, os professores, mas colocava-lhe agora outra questão. A nível financeiro, porque as escolas também têm recursos finitos e há que fazer opções, a opção pelo xadrez implicou um grande investimento, é algo que absorve muitos recursos financeiros das escolas, isto para aquelas escolas que eventualmente estejam a pensar, e tem aqui também um testemunho de quanto foi necessário, ou se representa um grande investimento. Não, o xadrez até porque é uma modalidade que não é muito dispendiosa, não é? Basta termos um tabuleiro, as peças, um relógio e os praticantes disponíveis. De resto, não é uma modalidade muito dispendiosa. É fácil, é acessível e é aconselhável a que seja desenvolvida nas escolas. E os alunos, quando falam em competir, eles nota-se que gostam de competir internamente? Sim, eles praticam durante a semana, têm um horário próprio para desenvolver a modalidade. Efetivamente, e até houve testemunhos de alunos que disseram que, agora no torneio que houve interescolas, no agrupamento de escolas de Pinheiro, que gostaram de ver e observar como é que outros jogadores desenvolvem as suas técnicas, para depois também aplicarem e aprenderem. Só que a competição é saudável, mas penso que para além da competição, o facto de eles socializarem, de sentirem empatia pelo outro, é também uma mais-valia também a destacar-se. A competição não é tudo, não é? E é esse o aspecto que eu ia frisar, era se reconhecia também no xadrez, como refere a esta vertente de socialização e de formação enquanto cidadãos. Sim, era isso que estávamos a conversar. O xadrez efetivamente desenvolve essa socialização. Apesar de não haver muito discurso verbal entre os praticantes, mas depois, e eles tentam encontrar
estratégias em conjunto, muitas vezes, quando não em situação de competição, mas em situação de prática. Muitas vezes tentam e desenvolve ali uma empatia, um clima de grupo entre os alunos, sim. Portanto, É extremamente importante, sim. Essa é também uma mais-valia. Sim, é uma mais-valia. E uma questão, do seu grupo de alunos que praticam, têm a noção se são só rapazes, se são só raparigas, se são só mesmo quinto ano, falando aqui da escola EB23, ou se é transversal a todos os anos, neste caso desta escola e daquilo que falou, no próximo ano, e se também haverá na outra escola que já tem o ensino secundário. Sim. É um desporto só mesmo para os mais novos ou é transversal? Neste momento... Ou é para os rapazes e raparigas? Não, é transversal a todos e neste momento dos 25 praticantes que nós temos rapazes e também temos raparigas a praticarem, até porque o filme, há um filme que pode servir de incentivo para o grupo feminino na prática da modalidade do xadrez. Mas é transversal e penso que desde muito cedo, nós é que não temos essa capacidade em recursos docentes e humanos, mas desde muito cedo que seria uma mais-valia até a nível primeiro ciclo, por exemplo, os alunos começarem a desenvolver a prática do xadrez. Porque possivelmente depois teríamos alunos mais bem preparados para outras áreas do conhecimento. Que não apenas e só o xadrez, natural a evolução da modalidade, mas depois o contributo que falou aqui, gestão do tempo, a capacidade. Acha que o xadrez os vai ajudar a tomar decisões, a melhores decisões no futuro? Vão, certamente, porque quando os alunos pensam numa jogada, numa estratégia, eles pensam na decisão que vão tomar para conseguir ultrapassar, neste caso, o obstáculo que tiverem pela frente. E é uma forma também de uma tomada de decisão, de evidenciar essa competência, essa habilidade. Falamos muito da competição saudável, importante também frisar aqui a competição saudável, mas os alunos vão manifestando interesse em darem um salto e agora passarem a integrar também as competições federadas, as competições oficiais. Tem algum feedback dos alunos, eventualmente dos pais, que também veem os filhos a evoluírem nos tabuleiros e, portanto, também acham que podem e seria interessante dar o salto para a competição federada? Neste momento, nós estamos há pouco tempo a competir, não é? Até porque a competição houve praticamente dois, 3 encontros, tanto, acho que nem houve tantos, talvez 2. 2019, 2020 foram muito pouquinhos, curtos. 2020, 2021 o desporto esteve, o desporto As limitações escolar, são conhecidas da Covid-19. Sim, e agora há um despertar, há um começo. Neste momento eu penso que os alunos estão, há alunos já motivados para a competição federada, mas há outros que estão a iniciar o primeiro contacto com a prática da modalidade. Mas penso que é um objetivo para alguns e que fará o seu percurso normal. Até porque há um aluno que diz que quer ser profissional de xadrez, por isso, se ele quer ser profissional de xadrez, possivelmente irá entrar na parte da federação, não é? Esses objetivos. E atrás dele e com ele virão outros. Sim. A nível da comunidade, para além da escola, sente que eles valorizam a prática do xadrez? Quando fala, por exemplo, no Conselho Geral, que é um dos órgãos do agrupamento e onde se tomam decisões transversais, quando o assunto é xadrez, há uma valorização do xadrez ou vem apenas como uma coisa engraçada que pode acontecer? Bom, houve, em termos de Conselho Geral, eu também estive em 2 Conselhos Gerais, não é? Mas em termos de Conselho Pedagógico, sim, quando se tomou e se refletiu sobre a organização do ano letivo, em julho de 2021, foi uma das tomadas de decisão e de uma das ponderações, as modalidades que queríamos praticar, não só o xadrez, obviamente, porque temos uma variedade de um leque variável de modalidades no desporto escolar,
mas foi muito valorizado em termos de conselho pedagógico. Obviamente que ainda não tivemos oportunidade de, em Conselho Geral, essas modalidades serem ainda refletidas. Estão refletidas no Plano Anual de Atividades, quando é aprovado efetivamente pelo Conselho Geral, mas às vezes as questões são tão burocráticas, há certas competências que têm que ser tomadas em determinadas alturas que ainda não houve oportunidade de valorizar o xadrez a nível do Conselho Geral. Temos-o feito através da partilha da página do agrupamento e agora porque temos uma página de Facebook recente, só desde fevereiro, mas que já está muito dinamizada. E é através daí que nós tentamos divulgar e também que os alunos, que a comunidade reconheça o trabalho realizado pelos alunos. Sim. E que, portanto, este seja um pequeno passo que está a ser dado de forma gradual, como falou, chegar agora também ao ensino secundário, dado que o xadrez é para todos e, como bem testemunhou, quer para os alunos, quer para as alunas. Não sendo um desporto também que envolve, tal como atestou, um grande investimento, será fácil às escolas implementarem o xadrez? E eu aconselho mesmo a implementação do xadrez, porque depois irá refletir-se em outras áreas, como nós já conversamos. Nomeadamente na parte avaliativa, mas também, e um aspecto importante que muitas vezes se esquece, e ainda bem que o trouxe, que é o socializar com outros alunos e criar ali também empatias e laços de competição. Sim. Doutora Celeste Valério, muito obrigado por ter estado cá. Nós vamos ficar também agora com alguns dos testemunhos que nos foram trazidos pela diretora do agrupamento de escolas, Daniel Faria, relativamente ao xadrez, e assim que nos acompanha aqui no novo canal, neste Checkmate, fica o convite para, quinzenalmente, olhar com atenção para tudo o que se passa no mundo mágico das 64 casas. Novo canal, sempre novo, sempre seu.